Olá, eu sou Adriana Nunes e faço parte do grupo Guaia de Contadores de Histórias da UFG. Você já experimentou o medo? A história que vou contar aterrorizou até mesmo o homem mais frio, racional e destemido que conheço. Ela se chama A Janela Bloqueada, de Ambrose Bierce. Quando Murloc construiu sua cabana com as próprias mãos e resolveu montar uma fazenda, ele era jovem, forte e tinha muitas esperanças de que a região se desenvolvesse. Logo se casou e, como era de costume, sua jovem mulher lhe manifestou honesta devoção e enfrentou os perigos e as privações ao lado dele, com espírito voluntarioso e o coração cheio de fervor. Certo dia, Murloc regressou de uma caçada e encontrou a mulher prostrada, com febre e delirando. Não havia um médico em quilômetros, nem vizinhos. Tampouco ela estava em condições de se deixar sozinha enquanto ele fosse procurar ajuda. Ao terceiro dia, ela mergulhou numa inconsciência e morreu. Quando se convenceu de que ela estava morta, Murloc teve presença de espírito suficiente para se lembrar de que um cadáver precisava ser enterrado. E então disse em voz alta: amanhã tenho que construir o caixão e enterrá-la. E então, quando não puder mais vê-la, sentirei sua falta. Mas agora ela está morta e está tudo certo. É assim que deve ser, as coisas não podem ser tão más quanto aparentam. Ele permaneceu junto ao cadáver durante a noite, ajustando-lhe o cabelo e dando os toques finais na vestimenta simples. Executava essas tarefas de modo mecânico, com um cuidado quase impiedoso, convicto de que tudo aquilo estava bem, como se fosse depois tê-la consigo. Murloc nunca havia experimentado a dor. Sua capacidade de senti-la jamais havia sido utilizada. Era algo que não podia conceber, nem em seu coração, nem em sua mente. Mas o que ele não sabia era que tudo aquilo iria afetá-la de maneira tão profunda. Nem bem terminou seu respeitoso trabalho, sentou-se numa cadeira ao lado da mesa em que jazia o corpo. Percebeu então como era branco o cadáver na sala escura. Depois depositou seus braços sobre a borda do tampo, afundando o rosto entre eles, sem derramar uma lágrima, mas terrivelmente cansado. Nesse momento veio da janela aberta um som que lembrava o gemido de uma criança que estivesse perdida no meio do bosque. Mas o homem não se moveu. De novo soou o gemido, já mais próximo do que antes, parecendo um som sobrenatural. Quem sabe fosse uma fera selvagem, quem sabe fosse um sonho. Murloc estava dormindo. Algumas horas mais tarde, ele despertou e deslizou a cabeça por sobre os braços como se procurasse escutar alguma coisa. Estava mergulhado na escuridão, ao lado da morta, lembrando-se de tudo o que havia acontecido. Todos os seus sentidos estavam em alerta. Sua respiração se suspendeu. O sangue se deteve em suas veias, como que fortalecendo o silêncio. Quem ou o que o tinha acordado? Onde estava? Subitamente, a mesa se mexeu debaixo de seus braços. Ao mesmo tempo, ele escutou um passo suave, como o de um pé descalço no piso de madeira. Estava aterrorizado, tão aterrorizado que não podia sequer gritar ou se mover. Esperou em meio às trevas, numa expectativa e no espanto que pareceram durar séculos. Tentou não pronunciar o nome da mulher morta. Sua garganta havia se fechado e seus braços e mãos pesavam como chumbo. Então ocorreu o fato mais aterrorizante de todos. Um corpo pesado pareceu se lançar violentamente sobre a mesa, com um ímpeto que fez a mesa se chocar contra seu peito com tanta força que quase o derrubou. Ao mesmo tempo,
Ele ouviu e sentiu o impacto de algo sobre o piso, algo que se chocou contra o assoalho com tanta violência que a casa inteira tremeu. Em seguida, aconteceu uma coisa confusa. Uma sucessão de sons impossíveis de descrever. Murloc se pôs de pé. Um medo excessivo tomava conta de suas faculdades mentais. Passou a mão sobre a mesa. O corpo de sua mulher não estava mais ali. Sem nenhum propósito definido, sem nenhum motivo, exceto o obstinado impulso de um louco, Murloc se lançou em direção à parede onde estava sua arma carregada e, sem qualquer hesitação, descarregou. A explosão iluminou o ambiente e ele viu uma enorme pantera, com os dentes cravados na garganta de sua esposa, arrastando o cadáver da mulher através da janela. Depois fez-se um grande e mortal silêncio. Ao retornar à consciência, Murloc percebeu que o sol já ia alto. Da floresta vinha o som dos passarinhos. O corpo da mulher ficara caída junto à janela, onde a fera o tinha deixado ao fugir, assustada pelo disparo do rifle. As roupas estavam despedaçadas, os cabelos compridos desordenados, as pernas esparramadas. Da garganta horrivelmente dilacerada escorria uma enorme mancha de sangue. Logo ele se deu conta de que as fitas que tinha usado para enfeitar os pulsos da mulher estavam arrebentadas. Notou a seguir que as mãos estavam fortemente contraídas, como se ela estivesse se envolvida em algum combate violento. Mas foi só quando fixou os olhos no rosto da morta que Murloc se encheu de verdadeiro horror. Havia entre os dentes da esposa um pedaço da orelha da pantera.